Queridos e queridas, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente dar continuidade, essa semana nós iremos começar com a nossa aula de redação. Eu vou pedir encarecidamente que vocês transpareçam e voltem para o material didático de vocês sobre a página 16, tá? Eu vou anexar junto a esse plano de aula, certo? Dessa semana, né? Àquela aula anterior, onde eu venho falando sobre as competências 1, 2, 3 e 4. Eu vou dar somente um reforço nas competências 1, 2, 3 e 4 e vou fazer a transparência da questão da competência número 5, melhor dizendo. Então, pessoal, e a partir dessas competências, né, eu vou direcionar que vocês façam a introdução, que já fizeram, e façam a redação por completo daquele tema proposto do material didático, porque a gente fez só a introdução, tá certo? Então, na segunda e na terça, a nossa aula, melhor dizendo, será uma aula específica sobre a aula de redação, adjunto que semana passada não tivemos a aula de redação. Então, consequentemente, nessa semana, nesses 2 dias que subscrevem, nós faremos o uso da aula de redação por 2 vezes, para que possamos assistir a videoaula referente às competências anteriormente listadas, com reforço nessa aula, indagando a competência número 5 e, consequentemente, fazendo o texto sobre a nossa linda e querida redação sobre aquele tema proposto que vocês já começaram a desenvolver, certo? Só reforçando, competência número 1 trata-se sobre demonstrar o domínio da língua portuguesa. Ou seja, para poder você conseguir êxito nessa competência, você tem que aderir a somente 2 erros, certo? Mas como eu disse a vocês, aqueles erros, certo? Que são característicos, eu vou detalhar competência por competência ao longo do nosso ano letivo, né? Vou detalhar na competência número 1, da competência número 2, da competência número 3, da competência número 4 e da competência número 5. Então, o que é importante vocês caracterizarem nessa competência é não conter erros voltado para com a língua portuguesa, certo? Então, nesse sentido, permeia sobre a primeira competência. Competência número 2 transparece entre compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos nas mais variadas áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é você fazer a sua estruturação dissertativa argumentativa entre o tópico introdução, entre o tópico desenvolvimento e entre o tópico conclusão. Entenderam? É você fazer essa nuance, é você fazer essa adequação do seu texto dissertativo argumentativo. Na competência número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos e opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é você transparecer tudo aquilo que você disse no seu texto. Não adianta você colocar um pensamento de um filósofo, eu sei que nada sei, sem fazer uma liga, né? Sem fazer a liga do pensamento, do que disse esse filósofo com o tema que está exposto aí para você, né? O que tem a ver esse pensamento filosófico com o tema que você propôs, né? Você pode fazer uma liga com um filme, por exemplo, entendeu? Então, essas nuances é o que permeia a competência número 3, em você fazer essa indagação, certo? Na competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Trata-se dos termos de coesão e coerência. É você tornar seu texto coerente a partir dos elementos de coesão, né? Que são conjunções, pronomes, artigos. É você saber utilizar, entendeu? Esses termos para dar coerência, para dar sentido ao seu texto. Por exemplo, Ana Maria gosta de frutas. Se eu tirar a supressão da preposição Ana Maria gosta de frutas, note que estará faltando um termo coesivo para transformar seu texto coerente. Então é você fazer essa liga. É você transformar seu texto coerente através desses elementos coesivos, né? Saber a utilização do uso da preposição e etc. Ok? E nessa quinta competência, pessoal, permeia sobre você apresentar uma perspectiva de como solucionar o problema. Você vai dizer quem é um agente, quem é que vai fazer,
Você vai fazer a ação, como é que esse agente vai praticar para resolver o problema. Você vai desenvolver o modo de como ele vai fazer para resolver este problema, né? A modalidade, o que é que ele vai usar? Campanhas publicitárias, o governo vai ter que lançar campanhas, o governo vai ter que liberar recurso, entendeu? O efeito que isso pode trazer, ou seja, o governo fazendo, estou fazendo referência ao governo porque são os assuntos que mais caem, né? E estão implementados dentro do governo. Qual é o efeito que isso tem? Para poder, sobre o abuso, referente ao contexto sexual infantil, o governo tem que lançar programas de políticas públicas que falem sobre isso, e o efeito é conscientizar os pais, conscientizar as crianças, e aí é você detalhar, permeia também no detalhamento. O que é o detalhamento, professor? É você detalhar quem serão de forma da ação, pode ser da forma do modo, pode ser da forma do efeito, pode ser da forma do agente, entendeu? Fazer um detalhamento, pessoal, que permeia 5 conjunturas da competência número 5, é você dizer, é você detalhar algo que você quer. Por exemplo, o modo. O modo, né? Vou detalhar o modo. Como é que você pode fazer um detalhamento do modo? Você pega a conjuntura do modo, como é que essas políticas públicas vão atuar, né? Fazendo campanhas publicitárias, né? E aí vou detalhar, fazendo campanhas publicitárias na escola, fazendo campanhas publicitárias na TV, fazendo campanhas publicitárias de casa em casa. Note que eu estou detalhando como poderia ser essa indagação do modo, para que se pudesse conscientizar as famílias a fazer essas perspectivas. Então, essa competência está ligada diretamente com a competência 5, que estará dentro do seu texto dissertativo argumentativo na parte da conclusão. Porque é somente lá na conclusão onde você vai determinar como, por onde, qual meio, qual viés, qual efeito, qual ação e detalhar como se pode resolver o problema desse tema que está sendo proposto para você. Entendeu, pessoal? Então, estou explanando para vocês, complementando e dando um reforço sobre as competências do Enem, para que vocês, nessas 2 aulas, primeiras aulas dessa semana, possam indagar e finalizar a redação e mandar para mim. Tá certo, pessoal? Tchau, até breve. Fiquem todos com Deus. O professor está morrendo de saudades. Cheiro no coração.